que ele foi pedir pra Maria? Puxa o Toninho a Kate. Você não esperava, eu já esperava. Eu não. Pra mim, eu me senti traído. Porque quando eu trouxe ele no rancho aqui, a gente veio aqui falar de jogo e tal. Nossa, você tinha que ver. Ele é foda. Ele, entendeu? Então, aí eu não esperava. Você, eu não sabia se você já estava esperando. Não. Mas o meu... Então, quer dizer, é meu alvo. Então, eu não peguei o chapéu ainda. Mas pegar o chapéu é meu alvo. Não tem jeito. Entendeu? Não é falso. E não tem jeito. Vai continuar meu alvo. Meu também. Entendeu? Porque foi uma assim, trairagem. Não sabe que aqui, se você for falso, mentiroso, Traíra. é Ainda mais cancelado com pelo quem, público da fazenda, velho. com quem está com você, porque foi o que eu falei, ele nunca foi uma opção de voto. Até mesmo quando ele estava amigo da Ioná, quando ele estava pra lá e pra cá, nunca foi uma opção de voto. Entendeu? Minha opção de voto sempre foram. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando pra gente conferir o rancho do fazendeiro. O Valério levou a Kate, o Toninho e a Tamires, tá? Pro rancho. E o assunto lá é qual, gente? Vamos ver se vocês adivinham. Esse mesmo, Dudu é o assunto do rancho. Porque estão todos ali falando que o Dudu é traíra, da falsidade que o Dudu teve com eles, né? Então, ó, vem comigo que eu vou contar pra vocês tudo o que tá acontecendo no rancho. Estão fazendo um cozidinho de Dudu Camargo ali no rancho e estão preparando, né, pra colocar ele na roça, pra ter ele vetado também, porque ele é bom de prova, né? Então, vamos ver se eles vão conseguir tudo isso, né? Ó, gente, eles começaram falando, né, a Kate falando assim que o Dudu é uma opção de voto dela nesse momento, ele é o top 1, né, para ela poder votar, porque ela não vai votar nas outras pessoas antes dele, que ela quer muito ver ele na roça, que ele não era uma opção de voto para ela, mas que a partir do momento que ele colocou ela e a Carol como opção de sobrarem naquela roça, lá na época do Shaya, que ele virou uma opção delas e que ela quer ele na roça. A Tamires começou a listar também todas as pessoas que já teve problema com o Dudu, falou que o Dudu foi falso com a Ioná, que ele foi falso com ela própria, né, com a Tamires, que quis deixar ela sobrar no Resta 1 também naquela vez, com o Toninho, né, que ele pediu a Maria, só que eles acham que o Dudu foi atrás da Maria para pedir a Maria para sobrar o Toninho, ou para a Maria puxar da baia, na verdade, o Toninho ou a Kate. Mas não, quem foi atrás do Dudu para conversar foi a própria Maria, né? E ele falou, se você for inteligente, você puxa o Toninho ou a Kate, né? Que ele tava na baia também. E acabou que ela puxou ele voltou fazendeiro. Aí o Toninho falou assim que o Dudu é falso, é traíra e que ele é o foco ali. Aí elas estão falando assim que ele foi traíra até mesmo com a própria Saori, que ele não salvou em determinado ali do Resta 1, quando o Shai ainda estava na casa também, que em algum momento ele não salvou a Saori. Aí o Toninho falou assim, só que com a Tamires ele traiu ela muito mais vezes. Aí ela falou assim que ela ficou sem acreditar que o Dudu tava fazendo isso com ela por trás, pelas costas, de armar para ela sobrar. A Tamires falou assim, gente, ó, que nunca se enganou com o Dudu, que ele é um personagem desde o dia da estreia do programa. Ela falou assim, quando eu olhei para aquele curumim todo arrumadinho na estreia, eu falei, que diacho é isso? Eu falei, vai vir uma pessoa toda de terno e veio o Dudu. Eu não sabia nem o nome dele, mas quando vi ele de terno, eu falei, parece um personagem e nunca me enganei com ele. Na verdade, me enganei sim, no meio do programa. Achei que era meu amigo, mas ali achava que era um personagem sim. Aí o Toninho falou assim, ó, só quem conhece o Dudu sabe, ele é 24 horas Silvio Santos. E a Kate falou assim, às vezes ele se dá conta que tá sendo Silvio, que tá sendo ele próprio, aí ele volta a ser um personagem. E a Thalissa falou assim, é personagem. Às vezes ele sai do Silvio e volta pro personagem, né? Aí, gente, eles continuaram ali tecendo ali contra o Dudu. A Kate falou assim, tem que entender que quem vai ganhar é só um. Não adianta ficar com falsidade porque não ganha o programa. Quantas vezes que a Manaus fez comidinha para ele, aí a Manaus falou assim, eu aconselhei ele várias vezes, uma vez que a Sassá não estava conversando com ele, eu aconselhei ele lá a chegar a conversar com ela, né? Aconselhava, ele dava bons conselhos para ele. Aí a Tamires falou assim que só descobriu que ela era uma peça usada pelo Dudu quando ela estava tirando água no poço, que ela estava na horta, e aí ele passou com a Rai, que a Rai estava no câmera-trato, passou por ela e nem cumprimentou ela, não falou com ela. A Kate falou assim que ligou meio que um alerta em relação a ele desde da época da Ioná. Desde a época da Ioná que ela ligou um alerta em relação ao Dudu. Já que ele era de televisão e tudo mais, por que ele não ia lá e fazia? Por que sempre ele ficava mandando a velha fazer? Se referindo a Ioná, tá, gente? Ela falou assim, mas quando o manipulador acha uma pessoa que ele consegue manipular, aí ele se faz
e deixa a pessoa fazer o que ele quer, né? Manda a pessoa fazer exatamente o que ele queria fazer. Aí ela falou assim que a partir daí mas o Dudu começou a dar uns choquezinhos. Que ela ficava assim, uai, Dudu, por que você não vai lá fazer? Por que você fica colocando a Ioná pra fazer? Vai você, fala você. Aí ela falou assim que depois ele começou a partir pro lado da Duda, de manipular a Duda. Aí que ela chegou na Duda e falou assim, tu vai na onda dele que tu vai se arrasar, hein? Aí, gente, eu estava falando sobre o veto, né? E aí o do Toninho falou assim, o problema é que ninguém do lado de lá veta ele. Aí a Kate falou assim, não, eu veto ele sim. Eu veto ele. Se ele cair lá e eu sobrar no Resta 1, eu vou vetar ele. Aí ela falou assim que se ela tivesse sobrado no Resta 1 daquela roça que foi o Alas, que ela teria, no lugar da Duda, né? Que ela não teria vetado o Alas, que ela teria vetado o Dudu. Aí a Tamires falou assim, a única que não veta o Dudu é a Saori. Aí o Toninho falou assim, que isso, gente, o Mesquita veta o Dudu? Aí a Kate falou assim, veta. Aí ele tá assim, caramba. Aí o Valério falou assim, a Duda não. Ela falou assim, vota. Ela, além de vetar o Dudu, a Duda vota nele, porque ele colocou a Duda na última, né? Ele não colocou a Duda, né, gente? Ele não salvou a Duda no Resta 1. E aí, por final, o Toninho escolheu entre Duda e Mesquita, escolheu salvar o Mesquita. Mas ela falou assim que a Duda também, além de vetar, vota nele. Aí a Kate falou assim, a gente só não colocou ele ainda porque ele voltou fazendeiro, então ele estava imune semana passada, depois do babado todo. Aí o Fabiano, o Toninho falou assim, porque ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Ontem ele grudou o Fabiano na festa e falou, porque a gente tem que ver quem que vai. Ô, gente, mentira, o Dudu não grudou o Fabiano. O Fabiano tava igual um carrapato atrás do Dudu ontem na festa, porque eu assisti. De tanto que o Fabiano que estava falando com o Dudu, que não vetava ele, diz o Fabiano que não veta ele. Que o Dudu era uma das prioridades dele, apesar que hoje já falou outra coisa, né, pra Carol e pra Kate, mas quem estava falando com o Dudu isso na festa ontem era o Fabiano, e não o Fabiano pro Dudu. Aí a Manaus falou assim, não, tem que vetar ele, não pode correr o risco, senão ele volta fazendeiro. Inclusive ela falou assim, eu tenho umas ideias boas aqui, eu tenho umas ideias boas para ele poder estar na roça. Aí a Kate falou assim, mas ele sabe que ele vai ser vetado. E aí a Manaus falou assim, sabe, ele tá agoniado. Vocês acham que o Dudu tá agoniado, gente? Aí o Toninho falou assim, sabe quem não veta ele? Fabiano. Te juro, não veta ele. Aí a Manaus falou assim, o Dudu sempre tem interesse em alguma coisa, cara. Ele não ia aproximar do Fabiano à toa, não. Ele aproximou do Fabiano por interesse. Aí o Toninho falou assim que o Dudu tá muito confiante de que o Fabiano vai conseguir fazer a cabeça do Valério para não colocar o Dudu no primeiro banco. Aí o Valério falou assim, coitado. Ô, gente, nem tem esse tipo de conversa. Nem tem. Aí o Valério falou assim, mas é sorte também, gente. Pode ser que ele não ganhe todas as provas. Aí o Toninho falou assim, mas ele tem sorte. E ele tá dando tanta sorte que ele não cai na roça. Porque ele cair e ele vai sair. Porque ele é queimado lá fora. Aí a Kate falou assim, diante de tudo que ele já aprontou aqui, falou assim, se ele vai na roça, ele... Aí o Toninho falou assim, sem ADM. Sem ADM. A rede social dele parada desde a morte do Silvio. Aí a Tamires falou assim, eu não acredito que ele não tenha DM, não. E o Toninho falou assim, não tem DM. Eu segui o Dudu antes de vir pra cá. A rede social dele tá parada desde agosto, não sei, desde a morte do Silvio. Aí o Toninho falou assim, ele tem 300 mil seguidores. 280 a 300 mil que ele tem, que o Toninho falou. Aí a Manaus falou assim, olha, eu entrei aqui com 280 mil. Aí ele falou assim, ainda tem o público lá fora, que não gosta dele. Quem conta... Deixa aqui, gente, quem que vai contar pro Toninho e pra essa galerinha aí? E a Tamires reclamou da Sassá, né, que prometeu, ela falou assim que a Sassá prometeu que o poder seria dela, e quando chegou lá na hora, entregou o poder pro Dudu. Aí ela falou assim que com certeza o Dudu que não deixou a Saori dar o poder pra ela, porque ele quer ter poder, ele quer aparecer, ele quer ter controle das coisas. Aí ela falou que com isso a Saori se queimou, à toa. Ó, gente, agora tá colocando as fotinhas ali, né, a do Dudu no alvo. Gente, o Valério é muito planta. Nossa, vida, ele tá relax ali, só aproveitando o momento, comendo bem, gostosinho ali. Mas tá de boa, gente, não fala nada. A única coisa que ele falou é que o Dudu tem que ser vetado da prova, só isso. E agora a Kate falou assim, vem Val, você tem que estar aqui, você é o fazendeiro, pra jogar os dardos ali, né? Engraçado, eu não sei se eu assisto o tempo todo, eu tenho a sensação que a Manaus tá se sentindo a fazendeira. Ela que levantou, foi lá pegar as fotos, colocou a do Dudu, colocou a do Mesquita ali, porque o Mesquita é o alvo maior dela, né? E aí ela vai jogar os dardos ali. É meu alvo declarado.
entender, não tem nem como. Viu aí, né, gente? Tá, a Kate falou assim, vou no Dudu porque ele é meu alvo declarado, não tem nem como. Eles estão acertando os dardos ali no Dudu, né? A Kate jogou e falou assim, olha, traíra. Aí ela contou que quando o Dudu levou ela pro rancho, que ela colocou ele ali na frente, o próprio Dudu, né? E ela falou assim, pois fique aí você, né? Que eu vou jogar dardos em você. Aí a Kate falou assim, não tem nem muito o que falar, gente. Vacilou, é meu alvo. Aí o Toninho falou assim, esse aí já é meu alvo mesmo, nem vou ir. A Kate falou, acho que ele tem que ir mesmo. A Manaus falou também assim, que ele tem que ir. Aí o Toninho falou assim, tem que ir, testar o banco e ir pra varanda, né? Só testar banco e virar fazendeiro, não. Aí a Kate falou assim, se não tiver uma dinâmica antes, ele vai cair nessa roça. Porque todo mundo quer ele na roça, porque ele traiu todo mundo. Ela falou assim, não traiu, de nós mesmos estamos aqui, ele traiu os três. Eu, a Manaus e o Toninho. Só não traiu você, Val. Porque não teve oportunidade, porque não andava junto com você. Senão teria te traído também. Aí a Manaus falou assim, a moral dele tá no chão, no saco, no lixo. Aí, gente, a Manaus falou assim, ele age como se não houvesse vida depois daqui. A gente tem que pensar que tem uma vida depois daqui. E tem, né, gente? Segundo algumas fontes ali da UOL, do Portal Terra, o Dudu já tem contrato esperando ele com a Record. Ele só não sabe se vão colocar ele no entretenimento ou se vão colocar ele no jornalismo. Segundo algumas, o Terra estava falando na entrevista que eu contei para vocês no outro vídeo, daquele Yuri que participou com o Sacha no outro passado. Eles falaram que o Dudu já tem um contrato esperando ele na Record, só não sabe onde. Aí o Yuri ainda falou assim, quem sabe eles não colocam ele para apresentar o novo reality do Boninho, que é a Casa do Patrão, que vai estrear na Record. Então eles estão preocupados com o que o Dudu vai acontecer com ele depois de sair dali, e a Record já está preparando ali um contrato para ele. Aí a Kate falou assim que já se indispôs com o Dudu várias vezes, que inclusive quando o Matheus foi pra roça, que o Dudu não queria votar nele, e aí ela falou assim, você não quer votar nele pra não se indispor? A gente pode se indispor e você não? Aí ela falou que ela bate de frente com ele, que ela não aceita muita coisa do que ele fala. Gente, foi churrasquinho de Dudu Camargo, tá? O único assunto desse povo lá no rancho foi falar sobre o Dudu, mais nada. Gente, tá bom, né? Já chega, né? Porque, é tão engraçado ver esse monte de planta reunida, tá parecendo, tá mais florida aqui, mais verdinho do que minhas plantas ali. Minhas plantas tá meio secas, tô precisando de laguar elas melhor. Porque, elas se acham tanto. Essa Manaus, porque por tudo que aconteceu com a Gabi Hispânica, ela acha que ela é a mãe natureza que vai ganhar. A Kate acha que quem vai ganhar é a Carol, de tanto que ela tá ali, fechada com a Carol, porque ela tem convicção que a Carol ganha isso aí. O Valério até que eu acho que ele não se acha campeão, não. Acho que não. Mas também um pouco, assim, fica meio na dúvida por causa da comunidade dele. Então tem um pouquinho ali, será? Mas o Toninho é outro que se acha campeão, porque tem 5 milhões de inscritos no Facebook, no sei lá do que, das quantas, e que ele vai ganhar. Ai, gente, nossa, eu fico assim... Tem hora que é engraçado, mas tem hora também que você olha assim e fala assim, ai, me poupe, plantas, você assiste abrindo boca. E é isso, gente. Deixa eu ver se você falou alguma coisa aqui de outra pessoa, porque foi só o Dudu. Olha a planta falando que o Dudu não sustenta. Que ela botou ele na parede e ela falou, e aí? E aí? E ele teve que me responder, falou a Kate. Ai, gente, já tá bom, né? Então vocês vão até sair do vídeo aqui. Gente, tem mais uma. A Manaus acabou de chamar ele de narcisista. Falou assim que tem um pouco de narcisismo nisso aí. Porque ele articula e ele consegue fazer com que você faça o jogo dele. Então, que ele tem um narcisismo nisso aí. Bom, gente, então é isso. Deixem a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo? No mais, Deus abençoe vocês todos, sua casa, sua família. Uma ótima noite de sábado aí pra todo mundo. E depois, mais tarde, a gente volta. Se tiver mais coisa, a gente volta pra gente poder fofocar. E vocês dão sua opinião aí, tá, gente? Não esquece de deixar o seu like, me ajuda demais no canal. Hype aí, gente, que ajuda demais. Um beijo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.